Boa noite a todos. Hoje, 12 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 75 e nós estamos no capítulo 16, intitulado Alienados Mentais. Nós iremos fazer uma recapitulação, a nossa irmã Maria Luísa vai fazer a recapitulação e logo depois nós vamos retomar a leitura e os comentários, pedindo sempre que o nosso Senhor Jesus possa nos ajudar, nos conduzir mais no trabalho. Bom, nós estamos aqui nesse capítulo, o que acontece? Calderaro levou o André Luiz para um hospital de alienados mentais, ou seja, um hospício, vamos dizer assim, antes de uma visita às cavernas. Então, eles vão levar você para ver a situação. Então, chegaram lá e ele já foi logo dizendo, olha, André, em cada 100 casos de alienados mentais, a grande maioria, ou seja, 90%, é em decorrência da própria pessoa, que se entrega diante de uma dor, diante de um problema, vai se deixando levar por aquela dor, por aquele obstáculo e acaba enlouquecendo. Então ele fala logo de cara isso. E quando eles entram, o André se espanta porque vem uma senhora dizendo, eu sou uma marquesa. E diz, olha, o que aconteceu com essa irmã? Ela foi uma pessoa rica em vidas anteriores, veio como uma pessoa humilde, se revoltou com a situação e acabou nessa revolta revivendo uma antiga vida, e então ela fica falando que é uma marquesa, que o imperador está ciente do caso dela. Logo em seguida ele se depara com uma mulher correndo, eu não quero, a enfermeira, é o seu marido, eu não quero ver, eu odeio. E o André espantado com aquilo, e o Calderaro volta a afirmar, André, 90 em cada 100 casos, somos nós próprios que procuramos essa situação, que adoecemos o nosso cérebro, chegamos à loucura, por conta da nossa entrega, de nos afastarmos das leis divinas, de nos afastarmos dos ensinamentos de Deus. Então, o nosso irmão Augusto leu o texto todinho do Calderaro a semana passada e nós ficamos de comentar, né? Então, só voltando um pouquinho nesse parágrafo que nós iremos comentar. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, exceção aqueles que se originam da impulsão microbiana sobre a matéria cinzenta, já comentamos isso aqui, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza. Isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis deflexões, tá? Desvios, ao caminho daqueles que acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no nosso campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas. Pensa, um distúrbio ao qual você vem 2 ou 3 encarnações nesse processo de um sofrimento mental. Você já pensou? Então, gente, esse texto aqui nos assusta, mas ele diz assim, olha, 90% dos casos nós surtamos. Somos nós que nos enlouquecemos. E ele coloca, né, quando a gente se revolta diante dos desígnios superiores, né? Às vezes a morte de um filho, você se revolta a um tal ponto, você se desestrutura tanto que você surta. Uma separação, a perda de um trabalho profissional, a perda de uma soma muito grande, a perda de um amor, uma não aceitação, e você surta. Às vezes, o sofrimento vivido na infância, que você não perdoou e que você leva aquilo para a juventude, que você leva a vida para a vida, você surta. Fica alimentando aquilo. Você está sempre lembrando, você está sempre falando. Às vezes a gente diz assim, eu odeio fulano.
mas vive falando do fulano, isso é amor. Porque quando a gente odeia, a gente não quer nem falar da pessoa, mas você vem falando do fulano, vem falando do fulano, vem falando do fulano, isso é amor. Em todos os lugares você lembra de fulano. E a gente vai começando a entrar nesse processo neurótico mesmo. Vamos lá. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que os aljofram, orvalham, tá, gente? Para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que eles são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo. Então, esse movimento aqui, olha, esta por vezes que perdura, não só numa existência, mas em várias. Aí ele diz, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que orvalham. Então, o que é eu me valer das bênçãos divinas? Como é isso? Eu estar aqui pegando as bênçãos, Senhor, me abençoe para eu ficar curado? Então, esse processo de sanidade mental é quando nós fazemos um movimento, verdadeiramente um movimento de uma autoavaliação, reconhecendo que nós estamos surtados, que o nosso comportamento não é um comportamento de um ser humano normal, e aí nós começarmos a viver o Evangelho de Jesus, que esse sim é o comportamento normal. O comportamento de uma saúde psíquica, emocional, é viver como Cristo nos ensinou. Toda vez que nós fugimos disso, nós estamos totalmente desajustados, psíquica e emocionalmente. E se nós não tomarmos conta, isso vai tomando cada vez uma proporção maior, até a gente se perde. Existe uma autodestruição. É impressionante, né? É uma autodestruição. Pela rebeldia. Vocês conhecem essa palavra? Vocês já pararam para prestar atenção que é uma das palavras que a gente mais escuta? No estudo de Emmanuel, no estudo de André Luiz, né? Quando a gente pega o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a palavra mais dita é rebeldia. E tem uma outra também, urge. Você sabe que é um filho rebelde, né? Eu não me submeto a fazer o que a senhora quer. Aí você diz, que menino rebelde, que menina rebelde. É exatamente o nosso comportamento. Eu não me submeto a fazer o que o senhor quer. O senhor quer que eu faça isso, mas eu não vou fazer, vai ser do meu jeito. E se eu quebrar a cara, o problema é meu. Aí ele diz de lá, é verdade, filho, o problema é teu, né? Por que, Senhor, o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? É por isso que a gente começa a entender a palavra escravo e filho. O escravo, por exemplo, Paulo dizia assim, eu sou um escravo do Cristo, eu sou um prisioneiro do Cristo. Porque ele foi como prisioneiro para Roma e diziam que ele era um prisioneiro do imperador, né? Ele disse, não, eu sou um prisioneiro do Cristo. E várias vezes nós vamos observar servo de Deus, que sejamos servos de Deus. Então, o servo, ele pode até não querer fazer, mas ele faz, porque ele é servo. Ele não pode, em hipótese alguma, discordar do seu Senhor. Então é um servo. O filho é aquele que ajuda o pai, porque ele já sabe que ele não está trabalhando para o pai, ele está trabalhando para construir o coletivo com o pai. Então nós ainda, nem na condição de servos, o nosso rótulo é ainda rebeldia. Porque o servo eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque se o Senhor estivesse no meu lugar, o Senhor faria isso. Então eu vou fazer. No chicote, mas vou. Vocês acham que é difícil viver na Terra? Qual a diferença daquela pessoa que traz consigo de outra existência ou aquela pessoa que não soube lidar bem com uma situação e adoece? Qual é a diferença? Na realidade, não há nenhuma diferença, porque assim, eu posso trazer marcado no meu espírito todas as experiências equivocadas que eu tive no passado. E aqui, é o caso dela, ela foi marquesa, muito arrogante, as pessoas aqui, ela trouxe isso numa situação em que ela não era mais marquesa, os tempos eram outros, e ela não conseguiu aceitar. Rebeldia e insatisfação. E eu posso demonstrar dificuldade para resolver determinadas situações, porque eu também não estou disposta a aprender. Muitas situações, muitas adversidades que a gente enfrenta, muitos traumas,
É porque a gente ainda não aprendeu. Então, o que acontece? Eu repito o comportamento do passado. Eu fico insatisfeita, eu fico rebelde, eu fico chateada, deprimida, revoltada. E aí, com isso, eu vou, digamos assim, coletando sentimentos que vão me desorganizando a mente. Então, tanto a minha dificuldade de resolver... Porque assim, por que as adversidades acontecem conosco? Por que enfrentamos situações que muitas vezes nós não sabemos resolver? Para que a gente possa aprender. Mas quanto de nós temos humildade diante da adversidade? A gente sempre reclama, a gente sempre se rebela, a gente sempre se revolta. Então, a não aceitação das adversidades é também um fator causal que vai levar às questões do sofrimento mental. E vale ressaltar que essa irmã que era rica, tinha ali o mundo a seus pés, ela surtou, foi nesse momento da riqueza. Quando ela se fascinou pelo ter, ela se fascinou. E nesse se fascinar, ela já enlouqueceu. Gente, tem muita gente sorrindo pra gente, de terno e gravata, ou de coquezinho na cabeça, totalmente surtada. Não é verdade? Então, gente, a loucura... A doença, ela não é algo que ela surge. Cheguei! Ela é uma construção comportamental. Então, essa irmã é igual quando você está no poder, aí de repente você não foi mais eleito ao poder. Você não admite sair. Você vive, você fica. Então, isso já é um processo de loucura. É igual quando você tem um cargo profissional e que você, de repente, é demitido daquele cargo e você não admite. Você liga todo dia, você quer saber como é que está a empresa, se fulano já caiu, você quer fofocar. Isso já é um estado de loucura. Você não admite, você não se apercebe. E se eu ficar nesse processo, nessa monoideia, eu vou cada vez mais destruindo o meu corpo físico, o meu perispírito, e em uma próxima encarnação eu vou continuar o que eu comecei. Então essa nossa irmã, ela está presa. Ela ainda é a Marquesa. É quando o título se torna maior do que você, espírito. Entendeu? É simples, não tem dificuldade isso. Então a loucura, ela não chega, ela é construída através dos nossos comportamentos. Separar a rebeldia da persistência. Porque às vezes na nossa vida ocorrem situações em que você se vê num caminho, você acha que é o caminho que você tem que trilhar. Certo. Mas por mais que você se esforce, aquilo que você tanto quer não acontece. E aí a sociedade fala, não, você tem que persistir, você tem que continuar. Mas até que ponto essa persistência é normal, né? E que vai se diferenciar da rebeldia, no caso. O primeiro movimento que a gente tem que fazer é: o que eu quero é um movimento para o horizontal ou para o vertical? É um movimento que eu desejo apenas para as coisas da terra ou para as coisas espirituais? Tudo que for de ordem vertical, não desista nunca. Tudo que for de forma horizontal, vai entendendo o não da vida. Então, às vezes, a gente quer uma situação no horizontal, uma conquista material, uma conquista no horizontal, um título, seja lá o que for, e a vida te diz não, não, não. Você tem que entender que é não. Vira para o outro lado, entendeu? Agora, tudo que é no vertical, conduta moral, renúncia, perdão, resignação, humildade, sabe? Esse a gente não desiste, não. Entendeu? Esse é o movimento na vertical. Esse nós não devemos desistir. Essas conquistas no vertical. O horizontal são lições que a gente vai aprendendo. Então é isso. E essas conquistas no vertical, ela normalmente nos dói muito. Porque a gente tem que abrir mão de coisas. Só que essas conquistas no vertical, ela é uma conquista eterna. Ela é minha. É um tesouro. Horizontal não, fica tudinho. Continua ele aqui. Então a palavra é rebeldia, a palavra da vez. A rebeldia é sempre esse movimento. Eu não quero fazer a sua vontade. Conceição, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? A vontade dele é só tu olhar para Jesus, a gente olha para Jesus e diz: ele é o modelo mais perfeito que Deus deu à humanidade para servir de guia e modelo. Então, se nós copiarmos o modelo, e ele não deu um modelo torto não, ele deu um modelo perfeito. Se nós copiarmos esse modelo, sempre, nós vamos estar indo no caminho exato. Então, esse é o padrão.
Isso é deixar de ser rebelde. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E sempre lembrando, nós estamos aqui passando por provas e por expiações. Ninguém veio a passeio. A vida nos traz provas e nos traz expiações. Ninguém é vítima de nada. Tudo tem um porquê. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados, olha só, pela rebeldia, a alma responsável, porque nós somos responsáveis, não somos? Não somos, por tudo que fazemos. A alma que é responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, e cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. Porque às vezes, gente, nós temos uma atitude nossa que nos leva a milênio de sofrimento. Por isso que eles chamam de suplício eterno, indefinidamente. E pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. Porque muitos de nós, a nível espiritual, vivemos em desânimo. Nós não temos o mínimo ânimo para desenvolver nada no vertical. E todo o ânimo para desenvolver tudo no horizontal. Tem uma força tremenda para o horizontal. Mas quando fala no vertical, isso é besteira, vou deixar para a próxima. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino e logo se nos deparou um homem que, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto, tá? Então, esse é o primeiro momento que nós vamos observar ele falar, por exemplo, ainda há pouco ele falou de quem? Da Marquesa. Ele falou que ela estava envolvida com alguma entidade? Não. Nesse caso aqui ele diz, olha, a gente percebe que é um esquizofrênico mesmo, tá? Situação bem complexa e ele ainda tem algumas entidades em torno dele, tá? Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Semelhava-se o doente a perfeito autômato, inconsciente, tá? Obedecendo a uma vontade absoluta alheia, quase subjugado, sob o guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais, porque a máquina não pensa, então é como se ele não pensasse. E ao guarda que se aproximava cauteloso, explicou em um tom muito sério. Quer dizer que é uma obsessão espírita? Ele é esquizofrênico, tá? Ele tem a patologia da esquizofrenia e ainda tem uma ação obsessiva. Se ele tivesse desencarnado, talvez também essa obsessão estaria. Mas nesse momento ele está encarnado, é um esquizofrênico, está dentro de um hospital para tratamento daqueles que estão no sofrimento mental. E além do sofrimento mental da esquizofrenia, ele ainda tem um acompanhamento desses irmãos que nós vamos chamar de obsessores. Vamos lá, e ele fala assim ao guarda, né? Venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje, sabe o senhor o que eu sou? Ante o enfermeiro hesitante, concluiu. Hoje sou a bananeira. Então, esse estudo nos faz entender o quê? Que apesar das palavras serem desconexas, você imagina a irmã dizer, eu sou uma condessa, eu sou uma rainha, e se comportar como uma rainha, dizer, surtou mesmo. Mas nós temos a informação que isso aí já são lembranças, reminiscências. A pessoa não surtou nessa, a pessoa estava rainha já surtada, entendeu? Que vai enfermando o comportamento da gente. Encontraria eu, sem dúvida, no caso, excelente ensejo de enriquecer experiências, porquanto, de pronto, reconhecera a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores que lhe eram invisíveis. O desditoso era rematado fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha, porque eles estavam apenas passando, eles não iriam fazer um trabalho. O propósito de Calderaro era realmente apresentar a André e ao grupo esse ambiente. O trabalho vai ser nas cavernas, que será o próximo capítulo. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha. O processo de desequilíbrio está consumado. Informou. E não encontrarias possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido as energias mentais centralizadas na região inferior.
o infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. André, vou fazer a voz da André, tá? Céus, exclamou ele aparvalhado, como socorrê-lo? Trata-se de um homem Acrescentou o orientador. que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Olha, gente, magnetismo pessoal. O que é isso? Você aplicava passe? Não. Sabe aquele cidadão, aquela cidadã que tem um magnetismo todo pessoal, que atrai? Era a situação desse criador. Agora ele é um leão e uma banana. Olha só a confusão. Não pude sopitar a objeção que me nasceu espontânea. Aí vem André. Como? As ciências magnéticas são de ontem? Calderaro estampou no olhar a condescendência, que ele é característica, e retorquiu. Acreditas que teriam sido iniciada com Mesmer? E sorridente ajuntou. Se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva, no paraíso. Seduziu o coitado do Adão. É isso mesmo. Ela Piadinha, seduziu, uma mãe, piadinha, né? Que ela seduziu. Porque o que acontece, gente? Nós temos seres que realmente têm um magnetismo muito grande, um poder de convencer, né? Um poder de envolver. Tem todo esse movimento, os olhos brilham, a fala e tal. E você pode utilizar tudo isso de uma forma ao seu benefício próprio. Enquanto você pode pegar todo esse magnetismo para evangelizar, para palestrar, né, para se empolgar e faz, não, você vai e canaliza só para usar o seu benefício próprio. Hoje nós temos uma coisinha chamada coach. Tudo é coach, né? E a ver, nem magnetismo tem, mas se mete em coach. Gente, ainda tem muito aquilo que nós falamos, dai de graça o que de graça recebeste. Então, às vezes nós temos isso, a criatura tem esse movimento e utiliza isso para seduzir, para trazer as pessoas na palma da mão, para poder estar conduzindo as pessoas como marionete. Olha aqui a situação do cidadão. Indicou o enfermo e prosseguiu. Em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando-o para aventuras menos dignas. Olha como ele vai falar de um cidadão, desculpa, eu vou usar a palavra, sou espírito da terceira ordem, mas era um canalha, né? Um cidadão, aquele cidadão, sabe, famoso canalha. E ele utilizava tudo isso para envolver. O nosso Calderaro, como é um espírito superior, ele vai retratar assim, olha, em um pretérito, não muito remoto, faz pouco tempo, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio. Tipo um Dom Juan. A borboleta saltitante, ela é atrás de prazeres. Esse aqui não, ele utiliza esse poder que ele tem, daí o magnetismo, para manipular. Ah, sim. Acho legal, potencial de fascínio. Potencial de fascínio. Era um potencial que ele poderia utilizar canalizando para o bem, trazendo pessoas para o evangelho, já que ele tem esse poder. Mas não, o que ele foi? Desembestou para... Vamos lá. Várias mulheres que lhe sofreram a ação corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Só, aqui eu vou ponto a ponto até para descansar sua voz, mas olha só. Várias mulheres que eles sofreram a ação corrosiva. Olha a palavra. Corroendo o sentimento alheio. Destruindo. A ação corrosiva apontaram elas contra ele incessantes explosões de ódio doentio. Você está entendendo? A atitude deles faz esse movimento de corroer os sentimentos, desperta o ódio, e o ódio de cada uma delas era direcionada a ele. Ação e reação. Olha só, de ódio doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro, porque é pobre, é um miserável. Quando a gente vê alguém fazendo mal, a gente fica com ódio, não, é um pobre coitado. Mal sabe a encrenca que está arrumando.
Por isso que ele usou o termo extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável que se dedicou por muitos anos. Então, ele realizava o ato sujo, utilizando o seu magnetismo, fazia com que as moças viessem a sofrer bastante, despertava o ódio e elas emitiam o ódio. E ele merecia receber. Ele merecia receber. É o que ele usa aqui, ó. Merecia em consequência da atividade que realizou, que era uma atividade condenável. Gente, coração alheio é campo minado, entendeu? Temos muito cuidado com isso. Temos muito cuidado com isso. Ninguém brinca com o sentimento de ninguém. Vamos lá. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência. Converteu-se, destarte, em julguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar, entusiasta, a declarada prática do mal. Olha aí, fez o mal, se uniu com as trevas e passou a receber a influência das trevas. E ele ainda coloca aqui, era um joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se uniu. Ninguém empurrou ele para se unir ao mal. A própria atitude dele, os gostos, o pendor, fez com que ele se uniu com esses irmãos, se unisse com esses irmãos. Até quando se demorará em tal atitude, não será possível prever. Agora, gente, só um pouquinho. Você vê, ele está falando de um homem que tinha o magnetismo, que usou esse magnetismo de forma equivocada e que esse movimento dele já o levou à loucura. Porque é um louco. Não é normal você sair, você um dia está com um, dia está com outro, dia está com um, dia está com outro. Termina aqui, fica ali, termina aqui, fica aqui, não consegue ficar no casamento. Isso já mostra que a criatura não está no eixo. Tem dificuldade de relacionar-se. E se não cuidar, o caminho vai ser: eu sou um leão, eu sou uma banana. Bora lá. Até quando se demorará em tal atitude, não será possível prever. Geralmente, ao deliquirmos, podemos precisar o instante exato de nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la. No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos, por indiferença e má fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamos-nos em jogos circunstanciais, de que só nos despeamos após doloroso reajustamento. Olha que coisa interessante, gente. Olha aqui, ó. Geralmente, quando nós erramos, praticamos um erro, podemos precisar o instante exato da nossa penetração. Olha, eu errei ali naquele dia. Aquele foi meu erro. Eu tenho como precisar o dia do erro. Agora, olha só. Da nossa penetração na desarmonia. Mas jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandonar. A gente não sabe até quando vai. Eu comecei aqui, mas por quanto tempo isso vai se estender? Até quando essa loucura? Até quando essa expiação? 1 século, 2 séculos, 3 séculos? Nós não sabemos. Eu pensei muito quando a gente lê o Céu e o Inferno, né? E eu estava vendo uma palestra do Haroldo, quando ele coloca que quando você fere ou machuca uma pessoa, você não fere, só machuca aquela pessoa. Você fere muitas outras pessoas que você nem percebe. Aquela pessoa que sabe da notícia também, você, de uma maneira ou outra, finda prejudicando também. Ele coloca de uma maneira, vamos dizer, mais ou menos assim. Então, pelo que eu entendi aqui, é tipo assim, quando a gente faz o erro, a gente sabe quando errou. Mas esse momento da reparação, até quando vai, aí é outro 500. Sabe Quanto é... quantas pessoas esse erro vai atingir e que nós não Vamos ter que reparar. responsáveis pelo desequilíbrio dessas pessoas. Por isso que ele diz, jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandonar. No retorno à estrada reta, porque lembra, eu saí da estrada com a minha atitude equivocada. No retorno à estrada reta, através de atoleiros, a expiação, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença. Indiferença é, olha, eu sei o que o senhor quer, mas não tô nem aí, não me venha com as suas regras que eu não tô nem aí. Eu sei o que o senhor quer, mas eu não vou fazer. Indiferença
e má fé. A má fé dele. Ele tinha um talento. Qual era o talento dele? O magnetismo. E ele usou o quê? Má fé. E a indiferença à própria consciência. A indiferença a Deus. Porque quando nós fazemos o mal, eu estou sendo indiferente às leis. Né? Eu sabia que estava fazendo errado, né? Sabemos. Sempre sabemos. Má fé, né? Sempre sabemos. Tá, então assim, por indiferença e má fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Olha, ele saiu da reta, se charfudou aí no lamaçal. Ele usa o termo nem lamaçal, ele usa o quê? Atoleiro. Atoleiro. Eu não tenho como precisar o dia que ele vai voltar para a reta de novo. São nossas escolhas, porque às vezes a gente vem e passa por uma prova, e nessa prova a gente vai, tira um zero, se enrola todinho. E a gente às vezes passa séculos para tentar reparar o mal que fizemos naquela prova. Implicamos-nos em jogos circunstanciais que só nos despeamos após doloroso reajustamento. E é doloroso. Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou: não te impressiones, a morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados, apalermados, tá, gente? A pronunciar frases desconexas. O tempo, elucidou o orientador, indicando-os, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece, aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Vamos lá então, ponto a ponto, que ele vai retratar aqui a idade mais avançada, a velhice. O tempo acaba sempre por denunciar nossa posição verdadeira. Então, às vezes, eu me recordo, uma pessoa nos procurou e disse: Conceição, a minha mãe está com a idade bem avançada, você acredita que ela ficou agora? Ela chama palavrão e a mamãe não chamava. Ela chama palavrão, ela diz palavras chulas. Isso me assusta tanto. O que vocês acham que é isso? Hã? Sempre foi assim. Ela só está mostrando agora que ela realmente é. Ela o quê? Tirou a máscara. Ficou da infância espiritual. Vamos lá. O tempo acaba sempre por denunciar nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo. Porque por mais que você tenha construído um império, na decrepitude, na velhice, você começa a perceber verdadeiramente que aquilo ali não vem a frear nem tu envelhecer e muito menos morrer. Acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira, transitória. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio do trabalho construtivo, horizontal ou vertical, que nos cumpre na terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano.
as aparências, né? Patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Já envelheceu. Fale. Eu queria até, aproveitando que tu está falando, eu lembrei muito desse estudo nosso, daquele senhor que, quando jovem, quando o pai faleceu, ele deixou os irmãos a mercê, e quando ele envelheceu, ele ficou remoendo a culpa dele, querendo voltar para corrigir. Aí me veio muito esse que a gente estudou no próprio... Ele estava num lugar muito bonito, Né? Sol maravilhoso, né? Mas... Ele estava entrando num processo de esquizofrenia. Isso. Sim. Porque se você não construiu nada positivo, você só pode estar. Porque vai dando um desespero tão grande que tu imagina assim, você trabalhou uma vida inteira para construir algo que você acreditou que aquilo seria o máximo. E quando a gente chega na velhice, que a gente olha e diz, putz, tô morrendo e nem é o máximo. Não vou poder levar nada, ainda vai deixar, não dá mais tempo. E ele, né, quando era mais novo, era todo respeitado por todo mundo. Ele trabalhava para não lembrar, né? Mas quando chegou ali na velhice, Teve que ficar de frente a frente com a com consciência. consciência, não teve para onde fugir. Porque é como se fosse assim, você imagina, você acumula, tá? Só acumulou, aquela coisa, né? Acumulou. Aí você chega na velhice, você vai desencarnar, vai morrer, o acúmulo vai ficar pro povo que fica discutindo, brigando. E aí você diz, puxa vida, se eu tivesse utilizado esse valor todo, se eu tivesse pelo menos usado uma parte para aliviar a fome, para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento, para apaziguar a fome, sabe, tanta coisa que eu poderia fazer para que isso pudesse hoje ser ponto para mim, para que eu pudesse ter despertado o amor. Então esse movimento que eu fiz uma vida inteira só me tornou mais egoísta, mais egocêntrico e mais avarento. Aí é loucura. E aí também é o seguinte, porque às vezes a pessoa, por exemplo, assim, vai juntando, vive no casebre, passa a necessidade e tal, mas se você for olhar, ele tem dinheiro na conta, mas não vive absolutamente nada. Quer dizer, depois que morrer, além de tudo, não vai ter isso, né? E às vezes nada nem para ele, nem para os seus. Que é a avareza aí, A né? avareza. E às vezes não é nem esse aspecto material que você tem feito pra vida. Às vezes você só deixa a vida passar de rodão. Sim, não vive, Não né? faz nada, entendeu? Por si. Né? Vai passando, vai vivendo. Só no horizontal. Aí quando chega uma hora você vê que não conseguiu nada, não fez nada, e aí? E agora? Não viveu, né? Passou pela vida. Passa pela vida. Ou a pessoa que vive pela beleza dela, né? Sim. Quando chega na velhice. Sim. Aí puxa aqui, puxa ali, não tem mais onde puxar, fica uma coisa que você não sabe nem quem é, né? Quem é? Menina é fulana. Olha lá, milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Não se animarem. O que vos falta é o quê? Enquanto recebe a transitória cooperação da saúde física relativa, né? O corpo está lá, está tudo legal, né? Das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhe confere, logo, porém, que visitado pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, velhice, a doença e a necessidade revelam a infância espiritual em que jazem. Porque perdeu a saúde, ficou doente, a pessoa não tem estrutura psíquica e espiritual para lidar com a doença. A pessoa não tem maturidade para lidar com a doença. Perdeu o dinheiro, ficou sem dinheiro, a pessoa não sabe lidar com isso. Envelheceu, a pessoa surta porque envelheceu. Gente, nós temos alguns irmãos nossos do meio artístico que eu olho a foto, gente, está deformada e a pessoa está lá. E não tem estrutura para lidar com uma ruga que apareceu aqui. Revelam a infância espiritual em que jazem.
voltam a ser criança, não obstante a idade avançada, manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Vamos orar. Querido amigo Jesus, nossos amigos espirituais aqui presentes, que são responsáveis por esse nosso trabalho, por esse nosso estudo, que nos tem ajudado muito nessa caminhada aqui na Terra, porque a cada estudo que realizamos, nós vamos, Senhor Jesus, percebendo o quanto nós nos iludimos com a Terra, o quanto nós nos iludimos com o corpo e o quanto nós ainda não percebemos do quanto a vida é rápida, efêmera realmente. E esses estudos, ele nos convida, Senhor, ele nos acorda para a nossa essência e para a nossa realidade, e principalmente nos mostrando o quanto a vida é rápida, o quanto é transitória. Ajuda-nos, Senhor, a dar valor ao que se deve dar valor, a buscarmos o eterno, não o perecível, a sabermos viver na terra sem sermos escravos dela, a aprendermos a te copiar, a te seguir, porque o Senhor é a verdadeira verdade. Se nós aprendermos a fazermos todos esses movimentos, nós vamos começar a ser felizes, construir o reino de Deus dentro de nós e sentirmos uma segurança muito maior. Muito obrigada, divino amigo, por nos mostrar o caminho da vida. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Amor de nossa vida.